Deus me proteja de caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, não deixar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zé, assim vocês. Boa noite, Mica, Nina, Ana Paula. Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Oi, boa noite. Vocês estão nos ouvindo bem? Sim. Sim? Legal. Aqui na sala do consultório, né, tá a Ana, a Natália, né, e aqui a Roberta. Deixa eu virar aqui, assim, ela tá no cantinho aqui. Aí, a gente está aqui. A gente coube, todos nós aqui, né? Muito bem. Ô, Mica, você pode colocar para a gente aqui, por favor? Sim. Nós estamos na página 112, já entramos no capítulo 5. Vamos entrar hoje, né, no capítulo 5. Enquanto vocês se procuram aí, né, procuram o texto, né? Vou aqui fazer a menção da música de novo, né? Caminho se conhece andando, então, vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar, bem querer. Tão bonito isso, né? Muito bem. A gente sempre fala, né, das certezas do ego, né? O ego gosta de certezas, né? Parece que a essência, o self, chega em algum momento e quebra as nossas certezas e a gente fica, né, se reencontrando, né? Com a necessidade de se reencontrar, né? Então, assim somos nós, né? Vamos lá? Vamos iniciar, então, o capítulo 5, que vai falar de obsessões e vícios.
ele já começa de uma forma bem simpática, né? Uma estação no inferno, olha que beleza. Alguma vez paramos para refletir sobre o que torna o inferno infernal, ou até mesmo sobre como e por que a ideia do inferno surgiu? O que era, afinal, o catabases de Dante, ou o paraíso perdido, ou, não vou saber, alguém fala inglês aqui? Não? Alguém se arrisca? Catabase é o que está embaixo, tá? É a base mesmo, né? Quando chegamos à meia-idade, se somos um pouco introspectivos, já nos terá ocorrido o pensamento de que a única constante em nossa vida foi nós mesmos. Por mais que queiramos culpar nossos pais, a sociedade ou os nossos sócios pelos nossos problemas, estamos empacados com o recorrente encontro com nós mesmos. Minha experiência da meia-idade no Jung Institute, em Zurique, foi típica. Era naturalmente, eu naturalmente supus que o programa seria como os outros programas de escola de pós-graduação, e sabia como conduzi-los. Em vez disso, a experiência foi mais como a de um koan zen. Eu era a questão. O eu era o problema. O que eu me tornara era agora o obstáculo. O não eu era talvez a única resposta. É claro que o ego iria querer agarrar-se à sua posição, fortalecer suas suposições, mas era o ego que tinha de ser destruído. Como diz o ditado popular, onde quer que eu vá, lá eu estou. Ou como observou Milton, eu miserável. Em que direção voarei, infinita fúria, infinito desespero? Aonde quer que eu voe, é o inferno. Eu e o inferno. Ou então podemos relembrar o Dr. Faustus. Por que isto é inferno? Porque isto é o inferno, nem eu estou fora dele. E o inferno não tem limites, nem está circunscrito em um único lugar. Onde estamos é o inferno. E onde está o inferno, ali devemos nós sempre estar. Aqui a gente vê que se preocupa aonde ele quer chegar, né? Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Aonde ele quer chegar com essa história, né? Assim, né? Onde está o inferno, ali devemos nós sempre estar. Claro que assim, a gente tem que agora meio que abrir, né, a meu ver, né, o entendimento para um conceito novo do que é inferno, né, assim, nosso conceito de inferno é uma coisa ruim, a gente não deve ir para lá, que ideia que é essa, meu Deus, que isso, então, vamos ver o que ele está querendo dizer, né. O mais infernal a respeito do inferno é que ele é infinito. Somos capazes de suportar tudo o que tem um fim. O que é infernal é ser sem esperança, sem cessação, sem alívio. Estar empacado é infernal. Ao contemplarmos a visão de Dante do inferno como círculos concêntricos de depravação moral, percebemos que sua visão de consequência moral é que a pessoa está presa na extensão simbólica daquilo que escolheu. Os bajuladores, por exemplo, tendo espalhado a porcaria em sua vida, estão imersos em excremento até o lábio inferior. Aqui ele está falando do livro Inferno de Dante. Alguém já teve acesso a essa leitura? Né? A gente aqui do Brasil, né, você já teve acesso? Né? É uma trilogia, né? Céu, Inferno e Purgatório. Né? O pessoal que mora fora do Brasil, né, os europeus,
é leitura obrigatória na escola, o Inferno de Dante, né? Então, é uma obra muito antiga e que traz assim muitas reflexões sobre o mundo interno, claro, de uma perspectiva judaico-cristã, né? Porque sobretudo o Inferno de Dante, ele vai ter acesso, né? A, ele vai dialogar de forma simbólica, né? Como uma imaginação ativa mesmo, sabe? Ele vai dialogar com os 7 pecados capitais dele, né? Então, assim, é um acesso, Rafael, também, vai chegando aí. É um acesso à sombra, né? Então, assim, e que faz a gente refletir sobre o nosso orgulho, né? A nossa preguiça, enfim, a nossa ira. Então, o pessoal de fora do Brasil tem acesso, né? O pessoal da Europa, sobretudo, tem muito acesso a isso, né? A gente aqui às vezes é um teatro aqui, outro ali, muitas peças, né, do Inferno de Dante. Então ele está falando aqui dos bajuladores, né, por exemplo, né? Olha lá, tendo espalhado porcaria em sua vida, estão imersos em excremento até o lábio inferior. Como eles são obrigados a continuar a ser eles mesmos, para sempre, sua boca ficará cheia de fezes líquidas. É bem horrível, até de ler isso, né? Os materialistas, eles estão fadados a rolar eternamente para frente e para trás grandes pedras redondas. Os glutões estão fadados porque interpretam erroneamente o que realmente alimentava, interpretaram mal o que era o verdadeiro alimento da alma. Aqui a gula, né? No círculo central do inferno, os traidores estão imersos em gelo. A frieza de seu coração é agora sua eterna punição. Tempo atrás eu fiz um curso, né, com a psicóloga que ela fez o estudo dela em torno do Inferno de Dante, né? Ela traz inclusive isso para a clínica, né, de forma simbólica, como que os 7 pecados, né, assim, de forma simbólica, aparecem no decorrer, né, do tratamento, né, clínico. A visão de Dante, portanto, é que nos tornamos o que éramos. Nos tornamos o que éramos. Porém, ainda mais do que isso. E, além disso, estamos empacados com isso. Essa afirmação começa a parecer familiar, pois quem não está se tornando cada vez mais o que já é, sentindo-se fadado à compulsão da repetição? Porque isto é o inferno, e nós somos ele. Vou repetir. Gente, esse pode entrar a qualquer momento, tá, pessoal? Daí também, né? Quem não está se tornando cada vez mais o que já é, sentindo-se fadado à compulsão da repetição? Porque isso é o inferno. O inferno é a compulsão, é o empacado, é não sair do inferno. E nós somos isso. Aí a gente entende o que ele quis dizer, né? Onde está o inferno, ali devemos nós sempre estar. Onde somos o inferno, nós somos a onde estamos é o inferno. Onde estamos é o inferno. Eu acho que a paralisação, né? A empacação é o inferno. É isso que ele está dizendo. A repetição. Nesse ciclo. É. Porque a ideia do inferno não é isso, né? Tipo, é um lugar que não tem saída. É um sofrimento, né? Então, trazendo para uma perspectiva psíquica, nós sabemos o que é o inferno. Nós já sabemos o que é isso, né? Então, aí ele vai entrar, né, para a ideia de obsessões, né? As ideias espontâneas. Então, a gente, né, na nossa imagética, né, cultural, né, assim, a gente já imagina um inferno, né, com fogo, alguém com garfinho lá, chifre, né? Então, a gente está meio que entrando no... tentando acessar imageticamente algo muito pior que isso, né? Que é, de fato, a gente não conseguir sair de um lugar. Tem um
uma série que eu vejo que é o American Horror Story, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, mas eu Cara, não... muito top. E uma dessas séries tem o diabo, que ele sempre troca uma alma pela outra, se você quiser fazer. Tem um conjunto de bruxas lá que tem que invocar ele, enfim. E aí uma moça aceitou fazer essa troca. No inferno que ela foi era desse jeito. Ela pegava, tava como se fosse uma aula de química, mexendo com coisas nojentas que ela não gostava. Aí, quando ela estava acabando de fazer, chorando, tudo que ela fazia, o negócio voltava do zero, ela tinha que começar tudo de novo. Ela ia ficar aliviada de começar a acabar o negócio, e quando ela via, estava completo, e o cara falou de novo, pode fazer, e ficava nessa, constantemente. Interessante. Infernal mesmo. Interessante, é bem infernal. A gente for ver o Frick também, que ele tenta consertar e ele só se perde também, é inferno dele. Clique, o filme, né? Verdade. Ele tenta Ele consertar... tenta sair do inferno, mas Toda vez, né? Toda vez que tem alguma situação que desagrada ele de alguma forma, ele passa. Só que aí ele percebe que esse desagrado, que essas coisas da vida, o tédio, né? Tudo isso faz parte isso também. Não adianta nada você só de alguma forma colher um fruto que você não plantou, sabe? Que você não viu nascer, que você não viu crescer, que você não viu todos os momentos daquilo, né? Eu acho que mais nesse sentido que não traz. viver. Viver no automático. É um inferno. Viver no automático. É porque se a gente está vivendo inconscientemente, nós estamos vivendo... Pessoal vocês estão dando para ouvir o que a gente está conversando aqui? A Paula, Mica, Nina, Line. Ô, Li, boa noite. Sim. Está Tá. assim. Legal. Então, assim, a própria ideia de mecanismo de defesa, né, é uma repetição, né, é uma coisa que... Né? Então, a ideia da gente viver inconscientemente, né, da gente viver no automático, o inconsciente ele é repetitivo por si só, né? O inconsciente ele guarda padrões, né? Por isso que é importante a gente entender um pouco o conceito de arquétipo, né, que está no inconsciente coletivo, o conceito de complexos que está no nosso inconsciente pessoal, porque é repetição, é repetição. Só a consciência faz com que a gente pare de repetir. E não é fácil construir consciência, é doloroso construir consciência, né? É bonito falar, né? A gente tem que ter consciência, tá? Mas a construção de consciência é algo doloroso, né? E essa parte do clique que você falou, eu acho que seria um outro tipo de forma de ver o inferno, né? Porque, na real, não ia ser uma fase cíclica, que você volta ao início. Você só pode ter até coisas diferentes no processo, mas você nunca vai ver, porque você está sempre na mesma sequência automática. Tipo, acorda todo dia e vai trabalhar. E, às vezes tem várias funções diferentes no trabalho, mas você está fazendo a mesma coisa automaticamente. Você não vai ver, só que não tem fim, né? Não vai voltar, mas também não tem fim. É que é a atitude sem consciência. A atitude sem consciência. A pessoa acha que se ela fizer diferente, vai mudar, mas a consciência não mudou. Isso. Nossa, pesado. Assim, Isso. Porque a consciência nos coloca no aqui e agora, né? Sim. Então, se a gente, por exemplo, fazer um exercício de pensar conscientemente, né, o que os nossos 5 sentidos estão sentindo, absorvendo, né, sensorialmente agora, é um exercício de consciência. Sabe? É um exercício de consciência. Se a gente não faz isso, nós ficamos à mercê, né, dos padrões, das impressões que temos guardadas no nosso inconsciente, pessoal e coletivo, né? Então, aí que está o inferno, talvez, né? É a gente não saborear o aqui e agora e não construir felicidade, né, no aqui e agora. Porque é bem isso, né? Construir felicidade, né? Essa ideia, eu sou feliz. Não. Construir momentos felizes, né? Saborear o que está rolando. E se for necessário saborear momentos não felizes, a gente vai saborear também. Mas passa, né? Assim como a felicidade também passa, a tristeza passa, né? Obsessões. Ideias espontâneas. A obsessão é uma ideia que invade a consciência com o poder suficiente para suplantar a vontade. Essa usurpação da consciência
naturalmente nos causa ansiedade, rapidamente seguida pelo comportamento reflexivo, cujo objetivo é aliviar a urgência da ideia espontânea. Todos temos pensamentos obsessivos e todos temos as compulsões que se seguem a eles. Às vezes, nossos dramas obsessivos compulsivos são conscientes, às vezes não. Às vezes, desenvolvemos rituais pessoais baseados no pensamento mágico, cujo objetivo é diminuir nosso nível de ansiedade. Adotamos comportamentos como piscar, estalar os dedos e assim por diante, sem nem mesmo nos darmos conta do que estamos fazendo. Geralmente, esses comportamentos permanecem interrupções leves da consciência, e nós os toleramos. Algumas vezes, eles assumem o comando e interferem seriamente na nossa vida. Então, enquanto a gente vai lendo aqui, eu estou autoanalisando, gente, quais são os meus comportamentos obsessivos compulsivos e qual é o pensamento mágico que me faz proteger, né, assim, desses pensamentos, né? E aqui ele coloca a questão da ansiedade, né, que a ansiedade surge como proteção, né, como algo tentando proteger esses pensamentos, essas ideias espontâneas que surgem do inconsciente, né? É tipo você ficar com febre numa situação, tipo, a febre a princípio é um sintoma horrível, mas ela está protegendo o seu corpo de ser atacado de uma forma pior ainda. Né? Exatamente. Então, proteção causa dor. Exatamente. Roger, ele vai dar um exemplo, era um homem de 35 anos que vendia comerciais para as estações de rádio. Ele tinha um casamento feliz e 2 filhas. Seu trabalho exigia que ele ficasse na rua o dia inteiro. Sempre que ele via uma mulher atraente, pensava em uma, ou mesmo ouvia certas músicas. Ele se sentia compelido a procurar um telefone público e telefonar para a esposa para lhe falar de seus pensamentos bastante comuns. No início, a esposa achou divertido. Depois começou a se perguntar se não haveria um fundo de verdade na história. E, finalmente, ela ficou irritada com as constantes interrupções. Ela insistiu com ele para que fosse fazer terapia para se ver livre do problema. Quanto mais difusa a ideia espontânea, mais primordial suas origens e menos tratável ela demonstrará ser. Roger fora criado por uma mãe devota e puritana que assumiu o total controle da sua infância. Seu pai há muito morrera. Quaisquer pensamentos sobre o corpo, sexualidade, ou mesmo sobre uma mulher, estavam contaminados para Roger, pela doutrinação direta de sua sufocante mãe. Essa profunda separação entre sua natureza e sua aculturação foi intensificada por sua educação paroquial e o revestimento de culpa sobre qualquer coisa sexual. Muitos anos depois, Roger sofreu a ativação dessa separação. Sempre que olhava para uma mulher que lhe fosse atraente ou quando tinha uma fantasia sexual. Como vimos antes, a culpa é uma defesa contra a ansiedade. Assim, Roger era impulsionado pela culpa por causa dos pensamentos mais naturais. E sua compulsão imediata era diminuir sua aflição fazendo uma confissão para a esposa como se ela fosse uma freira severa ou uma mãe desconfiada. Foi muito difícil para Roger até mesmo reconhecer que ele estava reencenando sua infância, fazendo da esposa sua mãe. Tão profunda era a separação que as ideias obsessivas e a culpa concomitante persistiam. Embora ele não conseguisse, através apenas da força de consciência, erradicar a antiga ideia, ele conseguiu mudar seu comportamento e escrever suas confissões para o seu analista, em vez de aborrecer a esposa. No caso de Jorge, a ferida também era profunda. Aqui ele vai para um outro caso, né? O do Roger vai entrar no Jorge. Tá? Quer dizer, assim, a pessoa não tem consciência
do que está repetindo. Né? Ele estava repetindo, estava reencenando com a esposa uma cena da infância. Né? Foi necessário o analista para, sabe, tentar, sabe, trazer ele a essa consciência. Né? No caso de Jorge, a ferida também era profunda. Ele se lembrava do dia em que, aos 9 anos de idade, viu a mãe sair porta fora, entrar no carro de um desconhecido, olhar para ele com um rosto inexpressivo e ir embora para sempre. Quando ele se casou, anos mais tarde, estava convencido de que a esposa iria abandoná-lo. Ele a seguia. Imagine isso, né? Ele a seguia, procurava controlar a vida dela, tinha fantasias a respeito de ela estar com outro homem. No aniversário de casamento deles, viajaram para uma cidade distante. Enquanto ele estava tomando banho, chegou o serviço de quarto. Naquele breve instante, George ficou convencido de que a esposa havia tido uma ligação com o misterioso amante. Quando ela sugeriu que fizesse terapia, George insistiu em que a esposa fosse hipnotizada para dizer a verdade e também para fazer múltiplos polígrafos. O que ela fez e passou. À semelhança de George havia sofrido um ferimento primordial e fez da esposa sua mãe, da mesma maneira como Édipo fizera da mãe sua esposa. Infelizmente, para ambos, o ferimento era de tal modo primordial que era inatingível e indissolúvel. A terapia cognitiva, a modificação do comportamento, a imaginação ativa, nada conseguiu abalar suas delusões obsessivas. Existem exemplos nos quais a obsessão, por mais dolorosa que possa ser, é realmente capaz de alimentar a criatividade ou fornecer uma razão de ser para a vida da pessoa. Quando perguntaram ao escultor Henry Moore como ele permanecera criativo ao longo de tantas décadas, ele respondeu que sua paixão era tão grande que não fora capaz de esculpi-la totalmente. Vou seguir porque o autor está bem didático, né, na fala dele, né? O ganhador do prêmio Nobel, o poeta William Butler, sofreu durante 50 anos uma obsessão análoga. Em 1889, ele conheceu a bela revolucionária irlandesa Nelly Gunn, de pé, no vão da porta emoldurado com flores de maçã. E começou então, disse ele mais tarde, a grande desgraça da sua vida. 50 anos mais tarde, em seu leito de morte, ele ainda escrevia sobre ela. Ele a seguiu por toda parte e propôs repetidamente casamentos e foi repelido. Disse que desistiria de escrever para se dedicar ao mundo dela. Mas ela continuou em seu propósito político em direção a de Troyes, que constitui a trágica história da Irlanda. William sabia que ela estava em uma jornada destinada à ruína, da qual ele não conseguiu salvá-la. Em vez disso, escrevia para ela. Uma moça surgiu que tinha tristes olhos vermelhos. E parecia a grandeza do mundo em lágrimas, destinada à ruína como Odisseu e os navios oprimidos, e orgulhosa como Príamo, assassinado com seus companheiros. Sua magnífica obsessão por Maude persistiu através das décadas. Às vezes, ele até mesmo se sentia suicida, desesperado, patético. Mas eu, sendo pobre, possuo apenas meus sonhos. Espalhei meus sonhos sobre os seus pés. Caminhe suavemente, porque você caminha sobre os meus sonhos. Eu me lembro aqui de várias músicas sertanejas que trazem uma obsessão, né? Assim, né? Aqui ele está lendo um texto, né? A carta de alguém, um poema,
Mas se a gente observar, assim, nas letras das nossas músicas, né, assim, é bem obsessivo, né, assim, a questão relacional, né, de uma forma... Passional. Passional, que está ali implícito, né, mas algo muito obsessivo, né, não sei viver sem você, enfim. Como se fosse salvação. Exatamente, uma obsessão, né. André, os dois termos estão ligados, mas toda vez que tiver algum tipo de pensamento obsessivo, vai ter um comportamento compulsivo. Por isso é Sim, consequência de... sim. Não tem como a pessoa não só ter uma obsessão e não passar isso para uma prática. Difícil, né? Você está ali pensando, logo o teu comportamento, né? O pensamento antecede uma atitude, né? Um comportamento, né? Então, parece que é indissociável, né? A obsessão gera compulsão. A obsessão gera compulsão. Uma é ligada com a outra, não tem jeito, né? Porque a obsessão ainda fica aqui, né? Tipo, é uma coisa que a pessoa maquina ali, mas é dela, mas entre colocar na prática e fazer. Mas acho que a obsessão é tão grande que não tem como não materializar de alguma maneira no comportamento, entendeu? Sim. Porque isso não seria obsessão, né? Se for para pensar, não teria o nível, a energia, a Sim, uma coisa força. obsessiva. Talvez, assim... Tem um filme, né? Qual? Só entendi. Paciente, a gente estudou na faculdade. Como que chama mesmo? Melhor Impossível. Isso. Né? Bem, Melhor Impossível. Vai falar do personagem principal, ele tem Tóquio, né? Ele tem um transtorno obsessivo compulsivo. Né? Mas isso chega ao transtorno, né? Mas, assim, existe a obsessão, compulsão, parece que mais minimizada, né? No nosso dia a dia, né? Pensamentos obsessivos, compulsivos, né? Enfim, Que a gente tenta mascarar. fixações, A né? gente tenta mascarar para não deixar muito exposto. Chama de apego. As redes sociais estimulam muito isso, né? Porque se a gente for parar para pensar que o Instagram é tipo um cassino, que tem, agora, né, tem reforços intermitentes, digamos, na linguagem comportamental. Então, ou seja, a gente fica vidrado, viciado naquilo, a gente busca recompensas de alguma maneira. Recompensas rápidas. Então, o quanto que isso é uma obsessão mascarada também no nosso Olha, dia? as redes sociais, todas, né? A televisão, todas, é algo muito repetitivo. Muito repetitivo, né? Então, é obsessivo, é compulsivo. Podia falar que as redes sociais, então, são o próprio inferno? Arrestando a gente? Acho que se a gente não souber usar a ferramenta, acaba sendo. Acaba sendo padrões repetitivos, e a gente acaba sentindo culpa, e a gente acaba sentindo um monte de coisa, como se a gente estivesse errado, sabe? Então, realmente, é algo muito perigoso. É a massa, né? É massificado, não é natural, não é espontâneo, né? Então, se a gente não souber usar, a gente está, assim, adentrando num nível aí de paralisação, né? De inferno nesse sentido, né? E até acho que assim, a gente também não. Eu me policio muito nesse sentido, mas quanto que a gente compartilha frações da realidade ou frações da fantasia, sabe? Das idealizações que a gente cria sobre a realidade. Porque é uma linha muito tênue, né? Então, por exemplo, você vai tirar uma foto sua quando você se sente bonito. Assim. Qual foto você vai postar? A melhor foto, na sua opinião. Não é aquela que você ficou com o olho torto, sabe? Então, quanto que nós também, ao mesmo tempo, alimentamos isso, né? Os jovens de hoje em dia, né? Tá numa festa, tá entediante lá, mas não. Exato. É muito nítido. Você tem uma dualidade, assim, né? Tipo, uma hora tá feliz em Eu tenho que segundos. expor que eu tô bem, mas eu quero sair daqui. Ou a pessoa só vai no evento Para poder postar, porque a felicidade dela tá Sim. meio personificada naquele momento. E é uma repetição. Sim.
né? Mas isso é uma coisa meio, tipo, uma consequência natural, né? Tipo assim, que ela falou da foto. Eu sempre fiz isso como criança, só que você não vê um lado, tipo, negativo da situação, porque quando você tira 20 fotos, você vai fazer uma filtragem gigante de tudo que você fez para falar, essa aqui as pessoas vão gostar. Você não fala que, tipo, eu me identifiquei com essa, você fala, pô, essa aqui eu fiquei mais bonito, mas consequentemente vai receber mais likes. Gente, ó, vamos lançar um projeto da gente postar foto feia agora. Também. Eu posso deixar. Certo, gente? Ó, vocês concordam? Cadê? Vamos lançar um projeto. Sai verde. Deu foto feia, a gente tira, entendeu? Tipo, vamos mostrar o avesso, né? Eu não. Oi, André. Não vem com essa história de foto feia, não, que eu tô fora. Você não vai entrar nesse projeto com a gente? Poxa. Não, podem fazer sozinhos, sem mim. Viu? Inclusive, essas fotos que vocês tiram aqui no grupo, né, de terça-feira, já pode começar a contar. É verdade. Cadê o Eli? Tá aí? O Eli chegou ou não? Nem sei se o Eli tá no grupo. Acho que ele não veio hoje. Ah, muito bem. Acho que ele tá no castelo. São essas fotos espontâneas, né? Tipo, assim, né? E tal. Mas é isso. André, Oi. Todo mundo aproxima para ver como é que eu estava aqui pensando a respeito das relações, né, que foi colocado aí no livro, dele estar se relacionando com a mãe através da esposa. Uhum. E eu fiquei pensando quanta coisa e disso tudo atravessa a gente nem percebe, né? Não percebi. Mesmo fazendo terapia, mesmo a gente buscando consciência, acho que tem tantas coisas que acontecem com a gente, é meio assustador, não é? Esse tempo atrás eu estava dando uma bronca no meu filho, porque, gente, ser pai não é um romance, tá? Tem dias difíceis, né? Eu estava dando uma bronca no meu filho, e depois que eu fui me dar, depois da bronca, eu fui me dar conta que eu repeti um comportamento do meu pai. Igualzinho, eu usei as mesmas palavras para dar bronca nele. As mesmas. Mas isso é normal, né? Eu usei as Referenciar. mesmas. Exatamente. Daí depois eu fui lá, porque eu notei que, assim, houve um excesso, assim, sabe, no meu tom de voz, tudo. Filho, vem cá, deixa o pai te contar uma história. Aí eu contei um pouco da minha história, o pai acabou de repetir um negócio. Me perdoe, vamos retomar isso daqui. Eu acho que esse gesto da gente reconhecer, né, e dar alguns passos para trás, faz com que a gente esteja mais próximo da nossa identidade, da nossa individualidade, né? Eu acho que tá aí o processo de individuação. Não é acertar sempre, mas é a gente reconhecer e dar passo para trás quando possível, né? Mas nem sempre vai ser, né? Nesse caso que a gente está lendo, qual será o desfecho? Porque nem imaginação ativa, nem comportamento, nem nada, não estava tirando as bases disso, né? E como será? Qual será o desfecho disso, hein? Estou curiosa. Vamos ver se vai ter um desfecho, né? Eu também estou curioso, né? Onde paramos? Uma coisa de intuitivo, né? Intuitivo. Quando Maud se casou com um soldado mercenário, John McBride, né? O meu inglês não é bom. Yes, é assim que diz? Alguém fala inglês, gente? Lene, você fala inglês? Ana Paula? Sei lá. Só um pouco. Né? O que é it? É ites mesmo? Tudo bem, né? Eu não estou vendo aqui, eu não estou conseguindo ler aqui. Então, se sentiu duplamente rejeitado. Ela não apenas havia escolhido o outro, ela escolhera o seu oposto. Mais tarde, quando McBride foi executado pelos ingleses, depois do malogrado levante da Páscoa, em 1916, Yeats correu para perto dela e fez novamente sua proposta. Maud novamente recusou, enlouquecendo naquele momento por causa da sua obsessão. Yeats propôs casamento à jovem filha de Maud, Iseult, que sabiamente sabia reconhecer uma má ideia quando se via diante dela. Ele acabou se casando com uma mulher inglesa, teve um casamento feliz e produtivo com 2 filhos, mas seus pensamentos permaneceram com Maud
mesmo em seu leito de morte. Os estudantes de literatura podem ser gratos a Maud por ter sido tão dura com Yeats, porque na frase de Auden sobre a Irlanda, ela o feriu em direção à poesia. Yeats admite o quão disposto estava a sacrificar seu talento para ter a mão dela. Diz, né, o texto. Que ela assim tenha feito, quem pode dizer, o que teria sido sacudido da joelha, eu poderia ter jogado fora as pobres palavras e ficado contente em viver. A magnífica obsessão de Yeats alimentava a sua poesia. Ao contrário das obsessões de Roger e George, ele pelo menos foi capaz de sublimar seu sofrimento na arte. Sublimação é um mecanismo de defesa do ego, né? Quando uma energia psíquica é desinvestida, né, de algo e investida em outro lugar, né? Não há como calcular por que essa mulher específica ativou de tal maneira a imagem ânima de Yeats, a ponto de atingir tais proporções na economia psíquica dele. No fenômeno da dissimulação, vamos ler até aqui, né? A pessoa vê outro resultado devido à projeção de algum elemento vital da sua psique sobre outra pessoa. Esse pensamento obsessivo não deve ser confundido com amor. Trata-se de pura projeção e, na maioria dos casos, irá refletir um aspecto da díade pai, mãe, filho, original. Assim como os pais têm o domínio sobre a psique da criança dependente, também as feridas, as identidades amalgamadas, ou seja, juntas, né, juntadas, a dinâmica mais profunda do relacionamento, tornam-se firmemente instaladas na estrutura principal da psique. O que é inconsciente permanece reprimido até ser ativado, em cuja ocasião é projetado sobre outra pessoa. Uma identificação projetiva obsessiva ocorre quando o outro passa a carregar a parte de nós que está ausente. Nossa, olha isso. Uma identificação projetiva obsessiva ocorre quando o outro passa a carregar uma parte de nós que está ausente, tornando-se assim o condutor do nosso bem-estar ou, alternativamente, nossa maior ameaça. Então, Oli, acho que o fim das histórias aqui do Roger e do Jorge não foi muito boa, não. A mulher do primeiro, enquanto ela estava dando esse suporte, estava tudo bem, que ela estava carregando essa identificação projetiva obsessiva. Até o momento que ela não... O que isso significa, gente? É quando uma parte inconsciente nossa, ela é vista do lado de fora. Essa é uma identificação, né? É vista do lado de fora. E aí a história se repete, se repete. Eu me lembrei de uma frase obsessiva compulsiva do Pequeno Príncipe, né? Vocês lembram? A gente se torna eternamente responsável. Como que é? Por aquilo que cativa. Isso é obsessão, compulsão. Credo, né? Se tornar eternamente responsável. E daí, os psicólogos fizeram um paralelo, né? Você se torna eternamente frustrado pelas expectativas que cativas. Você nunca já viu? Como que é? Você se torna eternamente frustrado pelas expectativas que cativas. Adorei isso. Não é? Eu fico pensando qual é a função disso, né, na psique dele. Essa resistência tão grande, que função teria isso, né? Talvez é uma função neurótica. Qual que é a função da neurose? A função da neurose não é proteger, tentar proteger o ego, a consciência, só que de uma forma neurótica.
A neurose é sempre um enrijecimento. Então, a lista de neuroses que a gente pode fazer, né? É sempre um enrijecimento. Por isso, gente, olha, vamos dançar, vamos soltar o corpo, sabe? Vamos fazer atividades assim que a gente possa se soltar com um pouco mais de liberdade, para que a gente possa superar as nossas neuroses, e mesmo assim nós vamos ter as nossas neuroses de estimação. Mesmo assim, sabe? Mas assim, vamos, porque a neurose assim, é um endurecimento para aquilo que está embaixo, né? É uma tentativa de não vida, né? Então, eu acho que o que aconteceu com ele foi isso, né? O sistema dele tentou protegê-lo de uma forma torta, como o inconsciente faz, porque tudo que está inconsciente está indiscriminado, né? Então, assim, pode haver mesmo, né, esse tipo de acontecimento, né? Então, fica um pouco a indagação aqui para a gente no encontro de hoje, né? Quais serão as minhas neuroses? Os meus enrijecimentos, né? As minhas repetições? Talvez eu leve um tempo, boa parte da vida, sabe, descortinando isso com paciência e amorosidade, né? Ou sozinho, ou com alguém, um terapeuta, né? Enfim, mas é necessário que a gente faça essa busca, né? Para que a gente possa viver a vida com mais autenticidade, liberdade e soltura, né? Então, André, eu ia perguntar essa última parte que você falou, é o que? A projeção obsessiva que a pessoa teve? É uma identificação projetiva, né? Então, isso seria você pegar alguma coisa que a pessoa já teve, personificar para fora, querendo que ela volte, ou alguma coisa que nunca aconteceu, ou tipo inconsciente, assim, a pessoa querer que ela seja algo que ela não é. Se há uma identificação projetiva, é porque algo aconteceu lá no pretérito, lá no passado, né? Então, eu posso projetar em você inconscientemente. Ninguém sabe que está projetando. A projeção não é consciente. À medida que eu sei que eu estou projetando, deixa de ser projeção. Se eu projetei a minha mãe, né, sei lá, uma pessoa, e eu falo assim, eu estou projetando, aquilo deixa de ser projeção, gente. A gente já recolhe a energia que estava investida naquilo, né, e vai trabalhar aquilo, né? Então, é preciso que algo tenha acontecido antes, né, para eu fazer isso no outro, para eu fazer esse espelhamento, né? Então, o que eu não lido no meu inconsciente, eu projeto fora. Então, eu projeto pai, projeto mãe, projeto pessoas que lá do passado, situações, né? Então, a gente só para de projetar a hora que a gente está em consciência. A projeção é totalmente individual. Eu tiro de mim mesmo para jogar em você uma coisa que você não tem essa responsabilidade. Isso. Nenhuma. Nenhuma. O outro não tem responsabilidade nenhuma. Você é uma vítima só da situação. Uma vítima da situação. E assim, o Jung fala, né, que assim, a projeção ou a transferência é natural. Ela não é patológica, né, no sentido assim, ela deixa de ser patológica a hora que a gente começa a truncar a vida, né? Então, projetar é tão natural quanto respirar, fazer xixi, cocô, sonhar, faz parte do movimento humano, é natural. Eu posso estar projetando muita coisa agora em vocês, mal sabem vocês, e nem eu sei, né? No entanto, começa a não ser saudável, né? A hora que a gente começa realmente a misturar papéis. Quando você espera mais do outro do que ele pode oferecer. Quando eu espero mais do outro do que ele pode oferecer, e quando eu deixo de saborear a vida atual, aí eu estou adoecendo. Aí as projeções estão me levando para um lugar. Então, eu posso ser meio extremo, porque é um assunto, né, pessoal meu, e o André sabe que ele é